Olá, queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso novamente estar aqui falando um pouco da palavra de Deus. Você que parou para assistir esse vídeo, vamos estar em sintonia espiritual diante do nosso Deus? Se eu, você, mais pessoas estivermos em unidade diante do nosso Deus, a nossa comunhão vai ser mais forte, vai ter mais espírito, mais realidade de Cristo e o nosso desfrute vai ser maravilhoso. Vamos ficar junto um pouco nessa comunhão? Gostaria de ler para os amados irmãos a palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 21, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e Colossenses, capítulo 2, versículo 19, no qual todo o edifício, sendo bem ajustado, está crescendo para ser templo santo no Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer, retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Aleluia pela palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 21, vemos que em Cristo, que é a pedra angular, todo edifício é ajustado e cresce para ser um templo santo. A real edificação da igreja, como a casa de Deus, ocorre mediante o crescimento de vida dos crentes. Hoje a igreja está crescendo, contudo não cresce em nossa vida natural, e sim na vida divina e espiritual. A palavra ajustado em Efésios significa adequado à condição e situação do edifício. A condição do edifício é a condição do fluir da vida de Deus, por meio do seu Espírito. Então, estar adequado a esse edifício significa que nós precisamos estar no Espírito, unido ao Espírito do Senhor que habita em nós. Essa é a condição normal e melhor condição para estarmos servindo a Deus na igreja, adorando o Senhor, tendo comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Como corpo de Cristo, a igreja foi regenerada e como casa de Deus, ela é edificada. Aparentemente, crescimento e edificação são coisas separadas. Na verdade, a edificação da casa é o crescimento do corpo. Se o corpo não cresce, a casa não pode ser edificada. Nas Escrituras, vemos muitas vezes que o crescimento e a edificação estão ligados. 1 aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 9 diz: Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Como a lavoura de Deus, temos de crescer. Como o edifício de Deus, temos de ser edificados. Portanto, Efésios capítulo 2 diz que essa casa espiritual, essa habitação de Deus, é edificada pelo crescimento, que está no versículo 21 e 22. Assim como o nosso corpo alcança sua estatura pelo crescimento. Além disso, 1 Pedro capítulo 2 diz que, tendo sido salvos e despojando-nos dos pecados, temos de desejar ardentemente o leite espiritual para que cresçamos, que está no versículo 1 e 2. Depois disso, diz que como pedras vivas, somos edificados como casa espiritual no versículo 5. Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 3, diz: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à condição de homem maduro. Quanto mais crescemos, mais somos edificados. O crescer e mestrar de Deus em nós são o edifício de Deus. Deus dá o crescimento entrando em nós, pouco a pouco. O crescimento do corpo depende do crescimento, do acréscimo, do aumento de Deus em nós. Portanto, Deus dá o crescimento, dando-se a nós de maneira real. Devemos diariamente despender tempo para absolver o Senhor. Nosso contato com o Senhor não deve ser apressado. Se estivermos com pressa, não seremos capazes de absorver muito de suas riquezas. Precisamos reservar um tempo adequado para a oração. Isso nos capacitará a absorver mais das riquezas do nosso Deus. Aleluias! Nosso Deus hoje é o Espírito todo inclusivo e processado. E temos um Espírito para absorvê-lo. Assim, precisamos exercitar o Espírito para permanecer em sua presença,
a fim de absolvê-lo. Isso leva tempo. Embora todos já tenhamos absolvido riqueza de Deus, nossa experiência ainda não é completa. Não gaste tempo na mente, emoção e vontade, mas permaneça mais tempo no Espírito para adorar o Senhor, louvá-lo, dar-lhe graças e falar livremente com Ele. Quando tem comunhão com Ele dessa forma, você absorve suas riquezas e Ele se acrescenta mais a você. Quanto mais Deus acrescentado a nós, mais crescimento nos dá. Essa é a maneira de Deus dar o crescimento. Somente Deus pode dar crescimento. Eu, em meu ministério, o máximo que posso fazer é plantar ou regar. Não posso dar crescimento a ninguém, pois não posso dar Deus. Somente Deus pode dar a si mesmo a alguém. O próprio Deus é o nosso alimento e precisamos buscá-lo em sua mesa de jantar, onde precisamos despender tempo para nos alimentar dele sem pressa. Então, mais dele será acrescentado a nós. Para Deus fazer-nos crescer significa, na verdade, dar a si mesmo a nós. Aleluia, glórias a Deus. Espero que essa palavra seja trabalhada ricamente e aplicada em nós, no nosso espírito, na nossa mente, vontade e emoção, através do Espírito da vida. Queremos absorver mais de Deus. Senhor, dá-nos mais de Ti a nós. Faz-nos crescer em Ti e cresce em nós. Cresce em cada um dos irmãos que ouviram essa palavra neste vídeo, Senhor. Eu abençoo esses irmãos com essa palavra. Eu abençoo eles com o Teu rico dispensar, com o Teu crescimento de vida. Que o Espírito dos irmãos seja despertado a buscar crescer em Ti, Senhor. Irmãos, muito obrigado pela atenção de todos que ficaram até o final desse vídeo. Fique na paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.